Oi, boa noite. Toda a economia foi duramente castigada pela pandemia e os efeitos ainda são sentidos por empresas, funcionários e também consumidores. O avanço da vacinação, a gente sabe, é o que tem permitido voltarmos a um pouco da normalidade com a qual estávamos acostumados. Afinal, quem não gosta, por exemplo, de uma boa viagem para perto ou para longe, de se sentar à mesa de um bar com os amigos ou ir a um restaurante? Atividades que, no auge da crise sanitária, ficaram praticamente inviabilizadas, sobretudo aqui no Brasil. Mas a retomada já acontece, ainda bem. No entrevista coletiva de hoje, nós recebemos o presidente da ABAV Minas, Associação Brasileira de Agências de Viagens, Alexandre Brandão. Ei, Alexandre, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com os telespectadores, podendo esclarecer o momento que estamos passando. Também aqui com a gente o presidente da Abrazel Minas, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Matheus Daniel. Boa noite, Matheus. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Alexandre. É um prazer estar aqui na Band para poder falar um pouco desse momento dos bares e restaurantes. O diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha, também presente comigo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Agradecer aos nossos convidados aí por aceitar esse convite. E o nosso comentarista Orion Teixeira vai participar de forma remota. Senhores, eu gostaria de começar pedindo que cada um de vocês fizesse um resumo sobre como tem sido este momento agora do setor de cada um de vocês, considerando que a gente já está com uma certa retomada. Vamos começar com o Matheus? Pois é, estamos aí retomando, né? Nós já estamos em agosto, as restrições diminuíram um pouco no setor, a gente ainda tem uma restrição de horário, de algumas atividades não permitidas, mas o setor está retomando. O faturamento de julho ele já chegou bem próximo ao de julho de 2019, não com a mesma lucratividade por causa dessa alta inflação que a gente passou aí nesse último ano, que o consumidor sentiu lá na gôndola do supermercado, mas sim está retomando. A gente precisa agora continuar flexibilizando com responsabilidade. A gente sabe que a pandemia não acabou, mas dá para evoluir para o setor retomar, a gente continuar a geração de empregos e a gente tocar Minas aí, fazer a força da gastronomia prevalecer. Alexandre, o setor de viagens, em que pé que está? Olha, essa semana tivemos uma boa notícia. Nós tínhamos, antes da pandemia, no mês de março do ano passado, aqui em Belo Horizonte, foi exemplificado por daqui, nós tínhamos uma média de 900 voos semanais aqui no nosso aeroporto. E hoje nós estamos aí já com 650. Isso é, 70% da malha aérea doméstica, ela já retornou. E o reflexo disso como você comentou, a vacinação trouxe a retomada e, principalmente, dentro dos hotéis e dos meios de hospedagem, dos meios de transporte, o respeito aos protocolos sanitários. Isso deu segurança às pessoas que continuassem viajando, retomassem aquele sonho, plagiando o nosso compositor Márcio Borges, os sonhos não envelhecem. Então, as pessoas guardaram esse sonho e na primeira oportunidade que tiveram, eles estão, aos poucos, tornando os sonhos realidade. Eu queria perguntar, Matheus, para você, talvez o setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sentiu, pelo menos visível, e que mais reclamou também durante toda essa pandemia. Queria saber qual que é o impacto, qual que é o retrato do que ficou para trás. A gente vê que muitos bares e restaurantes fecharam, outros conseguiram sobreviver e tem gente até crescendo, por incrível que pareça. Então, eu queria que você me contasse um pouco desse raio-x, quem foi mais afetado, o pequeno estabelecimento, o médio, o grande, como é que a gente pode fazer essa leitura do que passou? Se a gente for observar os números, a gente estimou em 3.500 o número de bares e restaurantes fechados só em Belo Horizonte e 30 mil empregos a menos. Então, isso afetou todos os tamanhos, principalmente quem era pequeno ou quem era muito grande, porque quanto maior a estrutura, mais difícil é de você ficar aberto sem funcionar. Que é o que aconteceu. Belo Horizonte foram mais de 300 dias fechados. A gente tem capitais como Campo Grande que ficaram cerca de 35 dias, mas Belo Horizonte foi a campeã mundial em fechamento. Então isso impactou muito, tanto no fechamento quanto na questão da geração dos empregos. O que a gente vê hoje é que está sim retomando, a gente precisa voltar com o movimento. E a gente acredita que até o final do ano o setor já vai estar faturando o mesmo que faturou em 2019. Mas com um problema, todo mundo está devendo.
né, a estimativa de pagamento das dívidas dos bares e restaurantes é de 2 a 5 anos, para quem pegou Pronamp. Então, você 5 anos ainda pagando as contas. Ele vai ter que fazer para pagar as contas do dia e ainda pagar todos os empréstimos que ele contraiu por conta desses fechamentos feitos em Belo Horizonte. Agora, pensando, Alexandre, no setor de viagens, que já era um setor que vinha sendo impactado, até pensando em agências de viagens, pela própria questão digital, né, que estava perdendo essa questão de intermediar as agências, estava perdendo, de certa forma, já era uma crise estrutural do setor. Como é que esse retrato também ficou no setor de viagens? Na nossa área do turismo, né, mais afetado que nós foi o setor de eventos, porque o setor de eventos teve que parar, né? Nós não pudemos parar. Por quê? Nós tivemos que trabalhar primeiro com a remarcação e cancelamento, então a gente não podia fechar, porque nossos clientes já tinham comprado, iriam viajar, e nós tivemos que resolver esse problema. Então, aquela campanha, né? O remarque. Não remarque, não cancele, remarque, foi muito importante para nós. Essa campanha teve mais de 90% de adesão, né? E depois, com as medidas provisórias que viraram leis posteriormente, o nosso setor acabou tendo um pouco de fôlego, porque foi aumentado o prazo de validade dos pacotes, das passagens aéreas, e essa flexibilização possibilitou que a gente, trabalhando, mesmo sem faturamento, a gente não tivesse que devolver para o cliente naquele primeiro momento. Então, nós ficamos 3, 4 meses sem faturar nada, mas todo mundo trabalhando. E um retrato disso foi que muitas agências aqui, quase 30%, 40% das agências migraram para o home office. Fecharam os escritórios físicos, que elas tinham salas alugadas, lojas alugadas, foram trabalhar em home office. As grandes mantiveram uma estrutura, mas mandaram os funcionários para casa, né? E todo mundo continuou trabalhando, claro que com perdas, né? Por exemplo, a gente tinha lá na associação um número X de associados, perdemos 30% deles. E aos poucos a gente tem conseguido, com campanhas, recuperar alguns, mas o nosso setor nunca parou, a gente não pôde parar. Tá? E uma coisa que nos ajudou muito, como o Matheus citou aqui, foram os Pronamps, né? Quem conseguiu o Pronamp, o turismo, felizmente, foi contemplado com um Pronamp específico para ele. Só para explicar para o nosso telespectador, são linhas de crédito. Linhas de crédito, e principalmente com um aval de 85% do governo federal. Então, você não foi considerado o faturamento, por exemplo, de 2020, pegava-se o faturamento de 2019 e, no primeiro momento, nós conseguimos aí até 30% do faturamento de 2019 com um aval de 85% do governo federal, que você, empresa ou pessoa física, só tinha que avalizar 15% desse valor. Então, muitas empresas conseguiram, esse dinheiro veio com uma carência inicial de 3 meses, depois foi prorrogado mais 3 e agora, em julho desse ano, prorrogou mais 1 ano. Eu posso falar pela minha empresa, era para eu estar começando a pagar primeiro em julho, consegui adiar para setembro e agora consegui adiar para setembro de 2022. Então, isso vai me dar fôlego pensando em retomada. Então, a gente acredita que isso vai dar esse fôlego que a gente precisa. O Matheus falou sobre isso de endividamento, você falando sobre essas linhas do Pronamp, e o nosso comentarista Orion Teixeira fez uma pergunta falando sobre isso da recuperação. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. O que é mais importante para a recuperação dos setores que os senhores representam? É possível confiar em um governo que fala em jogar fora das 4 linhas da Constituição? E aí, Alexandre? Olha, nós aqui, nós estamos do lado de cá, né? Do lado de empresa. Né? O problema político, eu acho que o problema político tem que ser resolvido por eles. Nós temos que confiar que, até agora, o governo nos assistiu dentro do que a gente precisava. O Ministério do Turismo é super parceiro nosso, tem sido, desde o início, um grande parceiro, esteve ao nosso lado nessas medidas provisórias, mesmo na articulação para a transformação e aprovação das mesmas, que foram transformadas em leis, nós tivemos todo o apoio do Ministério do Turismo, tivemos apoio aqui até do governo do Estado, dentro da limitação financeira que o governo do Estado tinha, mas para negociar com as concessionárias e tudo. Então, assim, eu particularmente, no nosso setor do turismo,
nós sentimos um apoio muito grande do governo federal. Então, a briga política deixa para eles. Nós estamos do lado de cá e vamos continuar trabalhando, vamos olhar para frente. Independente da situação política, eu acho que o turismo tem chance de crescer. Nós vamos fazer lá em outubro, no Ceará, um congresso brasileiro das agências de viagens, um congresso da ABAV Nacional. Vai ser o primeiro evento presencial de grande porte, eu creio, no Brasil, que a expectativa é de receber lá em torno de 8, 10 mil pessoas. Esse congresso vai ser espelhado, ele vai ser híbrido, tudo que tiver presencial também vai ser feito de forma remota. Uhum. Então, eu acredito que esse congresso vai ser um divisor de águas entre as propostas que ficaram para trás, o que a gente não conseguiu realizar, e vai nos dar a diretriz de como agir daqui para frente. Tá? E você vê que o Ceará, que é um governo de esquerda, está realizando um congresso que vai beneficiar todo mundo com o apoio do Ministério do Turismo, que é do governo federal. Sim. Então, a briga política deixa para eles. Nós, dentro do possível, a gente está trabalhando. Matheus, e você respondendo ao Orion? Acho que é exatamente o que o Alexandre falou, né? A briga política tem que ficar para lá. A gente é o setor produtivo, né? O que a gente fica triste é que, por exemplo, em Belo Horizonte, o setor produtivo não foi ouvido em momento nenhum, né? Não houve diálogo. A gente se surpreende a cada dia com algumas coisas que acontecem, né? Até por isso a Abrazel está movendo uma ação nacional de reparação, porque essa pandemia ela criou dois grupos, o grupo que ganhou e o grupo que perdeu. Os bancos estão no grupo que ganhou, né? Eles ganharam, o lucro deles nunca foram tão grandes. E dos bares e restaurantes, nós operamos no prejuízo. A gente não vai discutir se foi certo ou se foi errado fechar. A questão é preciso fazer a reparação dos bares e restaurantes, porque nós perdemos e nós não tivemos nenhum apoio do governo municipal e pouco apoio do governo estadual, né? O que realmente salvou o mercado como um todo, que o Alexandre com certeza utilizou, a MP 936, que agora virou a 1045, que foi o afastamento dos funcionários, né? Então, o governo federal, com essa medida que foi sugerida pela Abrazel, foi plantada pela Abrazel, junto ao Ministério da Economia, pelo nosso presidente Paulo Somuth, isso ajudou. Mas a gente sentiu falta de um apoio municipal, né? O prefeito fala em postergar o pagamento das taxas, das tarifas, para 5 anos. Isso não atende, porque o dinheiro que a gente não ganhou, a gente não ganha mais. Então, a gente realmente espera uma ajuda verdadeira, tanto do governo estadual quanto do governo municipal. O que seria isso, Matheus? Só para entender, o que seria essa ajuda verdadeira? Por exemplo, é justo que eu, um bar e restaurante que tenho mesa na calçada e fiquei 350 dias impedido, que eu pague integralmente essa taxa? Você Qual sabe? Taxa que é essa? A taxa, por exemplo, de mesa e cadeira, a taxa de toldo. Existe uma taxa que o contribuinte, o morador não paga, ele paga no IPTU a taxa de lixo, mas para os bares e restaurantes, vários pagam a taxa de grande gerador. E a gente estava fechado e a prefeitura cobrou o mesmo valor, né? Quem pedia a SLU para poder pesar o lixo novamente, eles só pediam 3 anos para poder reavaliar. Então, não é justo que a gente pague todas as despesas se a gente foi impedido de funcionar. Que a verdade foi essa. Não estou discutindo se está certo ou se está errado, mas foi uma verdade. Os bares e restaurantes estiveram fechados e têm que ser reparados. Bom, entrevista coletiva faz a sua pausa. É rapidinho, já a gente está de volta. Fica com a gente. De volta com a entrevista coletiva, hoje falando sobre o turismo e também o setor de bares e restaurantes aqui em Belo Horizonte, região metropolitana e nosso estado também. Senhores, eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. A gente sabe que a pandemia mudou muito aí dos nossos hábitos, por exemplo, na questão do trabalho, se a gente pensar no home office, veio para ficar em alguns setores. Até o Alexandre falava isso mesmo, né? Até no setor do turismo também, várias dessas empresas menores, né, colocaram seus funcionários trabalhando de forma remota. É uma realidade que está posta. Pensando nessa nova realidade, nesses novos hábitos, de que forma eles vão mudar, por exemplo, setor de viagens, Alexandre? Na realidade, eles já mudaram, né? O setor de viagens ele é muito sensível a qualquer fato que acontece, né? O turismo sempre foi assim. Por exemplo, a gente tem um vulcão lá no Chile. Ele impacta o turismo de inverno, como aconteceu há 4 anos atrás. O governo reduziu o imposto do carro.
Aí o povo comprava carro e deixava de viajar. Só que, nesse momento, o que está acontecendo? Como os protocolos de turismo mudaram, né? Hoje a gente tem protocolos diferentes. Eu vou exemplificar aqui: os navios que tinham um ar-condicionado central que recirculava, hoje não recircula mais. Os hotéis, talvez o Matheus possa falar melhor que eu viajei algumas vezes, os hotéis que eu fui, o café da manhã não é aquele buffet colocado lá mais. Sim, o café hoje é servido individualmente. Eu estive em algumas cidades de dezembro para cá, eu já fiz 5 ou 6 viagens e em cada cidade isso está sendo respeitado. Então, com o tempo, as pessoas vão se acostumar com isso. Vocês podem lembrar, quando houveram os atentados de 11 de setembro, um mês depois foi implantado aquele scanner de corpo nos Estados Unidos. E o povo xingava: isso é um absurdo, estão tirando minha intimidade, minha privacidade, não sei o quê. E aquilo passou, com o tempo, todo mundo, ninguém liga mais, né? Hoje você tira o sapato, passa lá dentro do scanner sem nenhum problema. Então, essa nova realidade, ela está chegando para ficar no turismo. Então, daqui a pouco, esse passaporte de vacina vai ser como o passaporte da vacina de febre amarela, que você já tinha que ter para ir para determinados lugares. Então, você vai levar o seu passaporte de vacina e vai se acostumar com isso. O protocolo vai mudar. Num primeiro momento, a gente vai sentir essa mudança. Mas eu creio que mais 1 ano, 2 anos, a vacinação vai ficar uma vacinação mais efetiva, sem a pessoa ter reação, ter medo de tomar. A partir do momento que as coisas vão evoluindo, as pessoas vão ter mais segurança. Então, assim, olhando para o futuro, eu vejo o turismo, nesse primeiro momento, mudou realmente. O turismo de proximidade, a gente já tinha identificado isso, aconteceu na Europa, já em julho, agosto do ano passado, aconteceu nos Estados Unidos também. Primeiro, o turismo de proximidade, quer dizer, a pessoa pega o seu carro, vai ali para Tiradentes, vai para a Serra do Cipó, vai ali para a região de Lavras Novas, falando em termos de Minas, perto, né? De casa, né? Perto de casa. E aqueles destinos que têm voos mais curtos, com até 1 hora, 1h30, no primeiro momento foram os destinos mais procurados. Exemplo, Porto Seguro, Cabo Frio, essas rotas que são as rotas que têm até 1 hora, 1h30 de voo. Algumas não voltaram ainda, como Caldas Novas, que é um destino que o mineiro adora, ainda não voltou. Mas outras estão voltando. Agora nós vamos retornar lá para Morro de São Paulo, né? Valença, o voo, vamos retornar para o Lençóis, na Bahia, né? Que pega a Chapada Diamantina. O ecoturismo teve um desenvolvimento fortíssimo também. Hoje, por exemplo, Jalapão e Lençóis Maranhenses, que eram destinos pouco conhecidos dos brasileiros, estão aí na crista da onda. Então, esse tipo de turismo mais aberto, um turismo mais assim, voltado para a natureza, eu acho que vai ser um grande futuro. Nesse momento que o turismo internacional está enfrentando sérias dificuldades. Até porque esse dólar a 6,30 e o dólar e o euro também são a Libra, então, nem se fala. Matheus, pensar no bares e restaurantes, ok, o delivery aumentou, mas o bom do bar é sentar na mesa do bar com os amigos, e aí? Exatamente, né? Eu falo, o bar ele não vende comida, o bar vende o momento, experiência, né? Então, isso é muito importante. E voltando num gancho que o Alexandre falou, do home office, o que a gente vê hoje, o home office impactando principalmente quem serve o almoço do dia a dia, né? Quem está na região central, onde tem mais escritórios, tem muita gente de home office e isso acaba impactando para quem trabalha com almoço, né? O setor está vendendo em torno de 50% a 60% do que vendia antes da pandemia. Mas, vocês falam assim, o home office veio para ficar. Até certo ponto, porque... E a cultura empresarial? Como é que você vai formar um novo profissional? Como é que o estagiário vai ter o contato com quem é o sênior ali para poder aprender? Então tem um limite. Acho que o home office está acontecendo, mas daqui a pouco ele vai ter que voltar, porque senão vai se acabar a cultura empresarial, né? Então esse é um fato. Hoje está impactando. E o que a gente vê para o futuro é realmente está voltando o movimento, que a gente precisa tirar as restrições. Eu falo que a prefeitura está criando um monstrinho. Outro dia eu estive ali na Timbiras com o Rio de Janeiro, um lugar que estava tendo muito problema de aglomeração, e quando eu fui lá, todos os bares fechados e a rua cheia. Cheia de quê? De pessoas que estavam se aglomerando na rua sem nenhum cuidado, leva a caixa de isopor, pede gelo, pede cerveja e fica na rua bebendo.
Então a prefeitura está criando esse hábito nas pessoas. Isso é muito perigoso, né? A gente já falou diversas vezes. Contem com os bares que seguem os protocolos para que eles possam ser parceiros. É preferível a pessoa no bar, na mesa com 8, 10 pessoas, do que ela no meio da rua sem nenhuma condição, né? Então a gente precisa que a prefeitura entenda isso, mude a visão, como o prefeito hoje mudou da escola, né, que não podia abrir escola, agora nunca mais fecha a escola. A gente precisa também que mude essa visão, que ter o empreendedor que é compromissado com os protocolos, que cumprem as regras, ele precisa voltar a trabalhar. Porque a gente consegue recuperar o setor, né? A gente tem um outro problema que a gente está lutando aí, que é o transporte público noturno, né? É triste ver os trabalhadores sofrendo para voltar para casa. Passou de 10 horas da noite, praticamente não tem ônibus. Quando tem ônibus dentro de Belo Horizonte, não tem o ônibus para a metropolitana, não há uma conversa. A Brasel apresentou no dia 1º de abril uma pesquisa de origem e destino, mandou para a Transfácil, mandou para a CEINFRA, para o Estado, para poder falar para onde que os trabalhadores precisavam se deslocar, e não teve nenhum retorno. A gente já tentou, Ministério Público, já fizemos representação, o Ministério Público também não se movimenta, né? E volta no negócio dos ônibus, né, que a gente estava falando aí mais cedo do transporte, o lobby é muito grande, e quem está pagando o preço é o trabalhador. Isso não é justo, né? É preciso que o governo estadual, o governo municipal trabalhem em prol do trabalhador que está tão sofrido. Agora, Alexandre, eu acredito que tem muita gente nos assistindo aqui pensando naquela viagem internacional. Ou que ficou guardado, ou que sonha fazer. Enfim, qual que é a situação hoje para o turista brasileiro? Pensando aí em destinos Europa, Estados Unidos. Vamos esquecer o preço do dólar, do euro, da questão só vamos dizer, do problema da pandemia, logística. Como é que está a situação hoje? A Europa hoje, ela está aberta, estão abertas a Suíça e a França para vacinados, exceto com a Coronavac. Ela não é aceita nem pela França, nem pela Suíça. Nos demais países, por exemplo, Itália, ela está exigindo uma quarentena de 14 dias em outro país que não seja o Brasil. Qualquer pessoa que venha do Brasil, da Índia, de Bangladesh, tem que passar 14 dias num outro país. Então, isso é bem complicado em questão de Europa. Mas a França e a Suíça já estão abertas para os brasileiros, apenas para brasileiros vacinados, né? Com as 2 doses ou com uma dose da Janssen, e eles podem entrar sem nenhuma restrição. Já para os Estados Unidos exige a quarentena de 14 dias. Preferencialmente, eu vou falar os 4 destinos mais procurados. Desses 4, 2 que têm voos saindo aqui do Brasil, via Panamá, e voos saindo de São Paulo direto, que é o México e a República Dominicana. Esses 2 você consegue chegar em voos do Brasil. A Costa Rica também está aberta, a Colômbia abriu recentemente e o Panamá, que tem voos diretos de várias cidades do Brasil. Ou seja, só para explicar, praticamente inviabiliza para o turista médio, porque você tem que pagar 14 dias exatamente. Antes de chegar Eu destino, posso né? até te estimar o valor, porque a minha empresa tem vendido muito esse tipo para pessoas que precisam trabalhar, que querem estudar nos Estados Unidos. O estudo até agora foi flexibilizado, mas até então não podia. Essa viagem ela não fica em menos de R$18 mil por pessoa, tá? Para você fazer a quarentena para ir com destino aos Estados Unidos. Você tem que pagar lá uma passagem em torno de R$4 mil e tem que pagar 15 noites de hotel, por exemplo, na faixa aí se pegar um hotel barato de $100, você vai pagar mais $1.500 e tem que comer. Então não fica menos de R$18 mil. Quer dizer, um casal que pensa hoje ir para os Estados Unidos, ele vai começar a sua conta com menos R$36 mil na conta. Então, é uma coisa que, convenhamos, para 95% da população brasileira é inviável. É bom para o turismo local, então, voltando àquela sua resposta, exatamente, né? voltando uma oportunidade naquele gancho. Exatamente, essas pessoas que tinham as viagens para o exterior programadas, estavam habituadas a gastar 5, 6 mil euros, elas hoje as que estão frequentando o turismo de luxo no Brasil. Nós temos hotéis aqui no Brasil que têm o absurdo de cobrar R$30 mil por uma semana para um casal. Tá? Então, isso aí... Mas se eles estão cobrando é porque tem quem pague. E essas pessoas que pagam é exatamente esse segmento do turismo de luxo,
que é a pessoa que viajava para o exterior, estava acostumada a gastar 10 mil euros numa viagem, então hoje 5 mil euros no Brasil para ele, para 2 pessoas, não é nada, né? Então, esse é um segmento que também pode faturar muito, que são o turismo, que é o turismo de luxo. Turismo de luxo, nos resorts de luxo, nos próprios navios exclusivos também, são segmentos que podem faturar. E opções são o que não falta aqui no Brasil também, né? Sim, nós temos um turismo... O estado mesmo é incrível. Exato, Minas Gerais hoje, eu não sei se vocês acompanharam, houve uma campanha que o governo... Era para ter sido lançado o ano passado, que é o Minas para Minas, ela foi lançada em parte, um pedacinho pequeno, mas isso trouxe muito crescimento para o turismo de Minas Gerais. Existe uma meta, nós, a BAV, o governo do estado, queremos que Minas Gerais seja o 3º destino mais procurado do Brasil até o final do ano que vem. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando. Alexandre, já para a gente finalizar, reta final aqui do programa, se você pudesse deixar uma frase para quem está acompanhando a gente aqui agora, gosta de viagem, que frase é essa para essa pessoa? Olha, eu vou deixar uma frase que eu ouvi numa reunião outro dia, que nós devemos parar de olhar pelo retrovisor e olhar para o para-brisa. Vamos ser otimistas, vamos deixar o que passou para trás e vamos olhar para o futuro. E esse futuro a gente enxerga no para-brisa. Vamos pensar grande e não pensar pequeno. Matheus, e a sua frase para quem gosta de um bar, sentar num boteco e opção que não falta aqui em BH? Exatamente. A gente está na capital nacional dos bares e restaurantes, né? Esse título é nosso, porque do mesmo jeito que aqui fechou, em outros estados também fecharam, né? Então é importante valorizar o local, que é o que o Alexandre falou, a oportunidade de viajar em Minas, conhecer a gastronomia mineira, né? A cozinha mineira, que a gente está aí num processo de tombamento, que a viagem, o turismo e a gastronomia andam juntos, né? Então aproveite, conheça Minas, conheça os bares. Se você for num bar e o bar está cheio, vá em outro. Não vai faltar opção e da outra vez você volta mais cedo para frequentar esse bar. Bom, e a entrevista coletiva fica por aqui, agradecendo aqui aos nossos convidados, o Alexandre Brandão e também o Matheus Daniel. Boa noite, senhores. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. E Murilo Rocha, boa noite. Boa noite, agradecer aos nossos convidados. Boa noite especial a você que nos acompanhou até aqui no Entrevista Coletiva. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau.